Existe um tipo de dor que ninguém percebe. A dor de olhar para a própria vida e perceber que você se abandonou no meio do caminho. Não foi de vez, foi aos poucos. Você começou a aceitar menos, dormir mais tarde, desistir mais cedo, parar de lutar pequenas batalhas. E sem perceber, o homem que você prometeu se tornar começou a morrer em silêncio. O pior não é falhar, o pior é se acostumar com uma versão fraca de si mesmo. Porque chega uma hora que você já não sente mais raiva, já não sente mais ambição, já não sente mais vontade de vencer. Você apenas existe. E talvez esse tenha sido o momento mais perigoso da sua vida. Porque homens destruídos nem sempre gritam. Às vezes, eles apenas somem. Mas existe uma coisa que ninguém entende. Alguns homens precisam desaparecer para nascer de novo. Talvez você tenha se afastado de tudo, dos amigos, dos sonhos, das metas, da disciplina, da sua melhor versão. Talvez você tenha olhado ao redor e sentido vergonha do homem que está se tornando. E sabe o que é mais pesado? Ninguém percebe essa luta. Porque por fora você ainda ri, ainda conversa, ainda responde mensagens, ainda parece normal. Mas da mente, você já está desmoronando fazia tempo. Existe um cansaço que o corpo não sente, só a alma sente. E o cansaço de tantas vezes e continuar no mesmo lugar. E o cansaço de começar motivado e parar de novo. É o cansaço de prometer mudanças e quebrar a própria palavra. Aos poucos você começa a perder algo extremamente perigoso: o respeito por si mesmo. Porque um homem que perde dinheiro, que perde relacionamento, que perde a oportunidade, mas quando ele perde a confiança, a própria palavra, ele começa a destruir a própria identidade. E talvez tenha sido exatamente por isso que você sumiu. Não porque era fraco, mas porque estava cansado de fingir que estava bem. Existe um momento na vida em que o homem percebe que ninguém vai salvá-lo. Ninguém vai chegar na porta da sua casa, mudar a sua vida. Ninguém vai pegar na sua mão e construir sua disciplina. Ninguém vai lutar suas batalhas mentais por você. E essa percepção dói. E dói muito. Porque durante muito tempo você esperava motivação, apoio, esperava reconhecimento. Mas a vida não funciona assim. O mundo continua girando, mesmo enquanto você está perdido. Os dias passam, as pessoas seguem, os olhos envelhecem. E enquanto isso, você assiste sua própria vida parada. Talvez você tenha se comparado, talvez tenha olhado para os outros homens evoluindo, enquanto você afundava em procrastinação, medo, distração, e isso destrói por dentro. Porque no fundo, você sabe que o próprio potencial, você sabe que poderia estar mais longe, mas existe uma distância enorme entre saber o que precisa ser feito e ter força mental para fazer. E foi aí que o silêncio começou. Você parou de falar dos seus sonhos, parou de postar, parou de explicar, parou de tentar convencer os outros. Você apenas desapareceu. E honestamente, talvez isso tenha sido necessário, mais que necessário. Porque alguns homens só mudam quando chegam no limite, quando olham no espelho e não conseguem mais reconhecer quem se tornaram. Talvez você tenha vivido dias vazios, acordando sem direção, dormindo sem orgulho, vivendo no automático. E o problema do automático é que ele destrói lentamente. Não parece perigoso no começo, mas dia após dia, ele mata seus sonhos em silêncio. Você apenas aceita migalhas, aceita atrasos, aceita fraqueza, aceita desculpas. E de repente, a vida que você dizia odiar vira sua rotina. Isso destrói um homem, porque o homem nasce querendo conquistar, querendo evoluir, querendo vencer a si mesmo. Mas quando ele percebe isso, ele sente que perdeu a própria essência. Talvez tenha sido isso
que você entendeu algo importante, ou melhor, talvez tenha sido aí que você venha a entender algo importante. Ou você mudava, ou acabaria se tornando alguém que odeia. Existe um momento silencioso que muda tudo. Não é um momento cinematográfico, não tem música, não tem aplausos, não tem ninguém olhando. É apenas você, cansado da sua própria situação, talvez tenha sido da noite, talvez depois de uma crise, talvez depois de falhar mais uma vez. Mas alguma coisa que você disse dentro de você falou assim, ó, chega. Essa palavra pode mudar uma vida inteira, porque o homem perigoso não é motivado, é o homem que cansou de ser fraco. Porque motivação passa, emoção passa, empolgação passa. Mas a dor de olhar para si mesmo e sentir vergonha, essa fica para sempre. E talvez Deus tenha permitido sua queda por sua versão antiga precisava morrer. Talvez o conforto estivesse destruindo você. Talvez as distrações estivessem anestesiando você. Talvez você estivesse vivendo pequeno demais. Então a vida te quebrou. As pessoas têm duas escolhas: virar vítima ou virar monstros disciplinados. E é aqui que quase ninguém entende sua transformação. Porque enquanto o mundo acha que você sumiu, você está se reconstruindo. Em silêncio, você começa a acordar diretamente, pensar diferente, treinar diferente. Você para de buscar a validação, porque agora a guerra é pessoal. Você entende que não precisa anunciar a evolução. Você precisa viver ela. Então você some das distrações, some das desculpas, some do personagem fraco que criou. E começa a construir um novo homem. Um homem mais frio, mais consciente, mais disciplinado. Não porque a vida ficou fácil, mas porque finalmente você entendeu que ninguém virá salvar você. E isso liberta, porque agora você assume responsabilidade total pela própria vida, sem desculpas, sem vitimismo, sem fugir. Só trabalho silencioso. Enquanto isso, muitos falam você constrói, enquanto muitos reclamam você evolui. Enquanto muitos desistem, você continua, mesmo cansado, sem aplauso, mesmo sozinho. Porque os homens fortes são construídos exatamente assim, na solidão, na dor, no silêncio. E um dia as pessoas percebem a mudança, mas elas não entendem o processo. Elas veem sua postura diferente, sua mentalidade diferente, ela vê o seu olhar diferente. Mas não verão as noites difíceis, as crises mentais, os dias em que você quase desistiu. Ninguém vê a guerra interna de um homem que decide mudar de vida. Eles apenas vê o resultado final. Mas você sabe quantas vezes precisou lutar contra si mesmo. Quantas vezes teve que vencer a própria mente enquanto você presenciou, ou melhor, precisou continuar, mesmo sem vontade. E talvez essa seja a verdade, a verdadeira força masculina. Continuar, mesmo destruído por dentro. Então escute isso com atenção. Não tenha vergonha da fase em que você sumiu. Talvez ela tenha salvado sua vida. Porque alguns homens precisam se afastar do mundo para encontrar a si mesmo novamente e voltar mais forte. Alguns homens precisam quebrar para descobrir a própria força e voltar mais forte. Alguns homens precisam perder tudo para entender quem realmente são e finalmente voltar mais forte. Então, não volte buscando aprovação. Não volte tentando impressionar ninguém. Volte porque existe uma versão sua esperando para nascer. Uma versão mais forte, mais disciplinada, mais consciente, mais perigosa. E talvez o homem que você está se tornando agora seja exatamente o homem que a dor tentou criar por um bom tempo. Então, o sumir foi necessário. Agora, volte mais forte, porque essa é a verdadeira essência masculina.
força. E se você ficou até aqui nesse vídeo, se você gostou do conteúdo, deixe aqui nos comentários força para eu saber quem ficou até aqui e quem realmente quer mudar e voltar mais forte. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sino da notificação, deixa um like e nos vemos no próximo vídeo. Nunca se esqueçam, todo dia mais forte.